A nutrição é a base de um futuro saudável. O agronegócio, a força que pode transformá-lo. Entre os dias 10 e 11 de julho, Nampula recebe a Conferência Internacional de Nutrição e Agronegócios, um espaço de diálogo entre o governo, setor privado, academia e parceiros internacionais. Aqui, debatemos políticas, investimentos e inovações para melhorar a infraestrutura básica da cadeia de valor agrícola, regadios, estradas, transporte e armazenagem, valorizar o setor privado, estimular parcerias e promover negócios inclusivos com mulheres e jovens. Conferência Internacional de Nutrição e Agronegócios, por uma agricultura resiliente a mudanças climáticas, Nampula, por Moçambique, pelo futuro. Uma iniciativa do Conselho Executivo Provincial de Nampula.